Bem-vindas investidoras e investidores aqui na Gringa. Meu nome é Raul Engel, criador aqui do canal Investindo na Gringa. E hoje eu quero trazer para vocês uma resposta a uma pergunta muito frequente que eu recebo lá no Instagram. Geralmente quando eu abro uma caixinha que é para falar de qualquer assunto, essa pergunta vem. E a pergunta é a seguinte: Raul, como é que você conseguiu esse emprego no governo de South Australia? O que eu vou estar explicando aqui nesse vídeo. Como que eu consegui esse emprego? Como é que eu cheguei nesse emprego? Como é que eu alcancei as promoções que eu também tive lá durante esse tempo e também como é que você pode fazer isso independente do estado que você mora aqui na Austrália. Então vem comigo, curte esse vídeo porque vai valer muito a pena para você ter ideias de como você também pode conseguir um emprego diferente, um emprego melhor e talvez começar a aumentar os seus ganhos e o seu salário também. Então vem comigo. Antes de mais nada, gente, eu quero deixar muito claro que existem diversas situações, diversas especificações para cada tipo de governo estadual aqui na Austrália. Então, o que aconteceu comigo? Então, eu quero contar um pouquinho como é que estava o momento da minha vida quando eu decidi aplicar para essa vaga e como que eu consegui chegar lá e me desenvolver também. E claro que eu sempre vou estar pedindo para, se no final do vídeo curtiu, dá o like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam que existe essa possibilidade, que por sinal eu não sabia que existia, e eu vou te contar algumas vantagens também que existem por lá. Então, para a gente começar essa história, no final de 2019 eu decidi sair do emprego que eu estava por quase 5 anos, quase 6 anos na verdade, trabalhando numa empresa, uma agência de educação para estudantes internacionais aqui na Austrália. Decidi sair, senti que era o momento e eu comecei a empreender sozinho. Criei um e-commerce, comecei a fazer dropshipping, comecei a fazer redes sociais para pequenas empresas aqui na Austrália também, principalmente para aquelas empresas bem pequenas, como eu falei, de talvez 1, 2, 3 ou 4 funcionários que não tinham alguém para fazer as redes sociais, fazer a parte de marketing deles. Durante tudo isso que aconteceu, final do ano começou a dar muito certo e aí, claro, veio a pandemia e trancou tudo, inclusive o que eu estava fazendo de dropshipping. Se vocês quiserem saber mais sobre essa minha experiência, de como eu criei essa renda extra, me deixa aqui nos comentários que eu faço questão de gravar um outro vídeo, beleza? Mas voltando para a parte interessante que é o assunto desse vídeo. Quando eu comecei a pesquisar vagas, por quê? O que o Raul tinha que fazer? Por causa do visto que eu tinha aplicado, eu tinha que morar 2 anos numa área regional e eu também tinha que trabalhar 1 ano em qualquer área e também não tinha problema em relação a quanto que eu fosse ganhar. O que eu comecei a pesquisar era o seguinte: eu comecei a ver que vagas para marketing estavam pagando menos do que vagas para customer service. E eu pensei, pera só um pouquinho, eu já trabalhei com atendimento ao consumidor, com customer service, mas eu também já trabalhei com marketing, que é todo o meu background de relações públicas, marketing, redes sociais. Eu falei, cara, pera só um pouquinho, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar um emprego que vai me pagar mais e eu vou ser diferenciado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar para vagas de customer service, porque nesse setor as pessoas não tinham um background, não tinham experiência em marketing, mas eu tinha. Então eu já tinha um diferencial automaticamente na hora que eu aplicava para as vagas. Fui procurando aqui, fui procurando lá, não achava nenhuma vaga que era interessante, fazia algumas ligações, tentava entender como é que a empresa funcionava, alguns me mandavam para aquele lugar, outros não me atendiam e outros eram realmente não valia muito a pena. E eu não estava aplicando para essas vagas. No meio disso tudo, aconteceu também que começou a surgir o Investindo na Gringa. Um pouquinho antes de bater lá o Covid, toda essa confusão que aconteceu no mundo em 2020. O que aconteceu nesse período? Primeiro, apliquei para uma vaga e fui chamado para trabalhar na Telstra, uma das maiores empresas de telefonia aqui na Austrália, na área de Customer Service. Ao mesmo tempo que eu fiz essas entrevistas, eu tinha aplicado para essa vaga na TAFE, que é uma instituição de ensino aqui na Austrália que é do governo estadual. Então, cada estado existe a sua TAFE. Então, eles têm essa organização linkada com o governo estadual. Então, muita gente acha que a TAFE é uma instituição nacional, mas não é, tá bom? Então eu apliquei para a vaga, fui selecionado para uma entrevista, fui para a entrevista, fui lá, fiz o que eu tinha que fazer até algumas atividades na hora, preparar tipo uma apresentação, que era um caso específico para essa vaga. Não tô dizendo que todas têm que fazer. Inclusive, pouquíssimas das vagas que eu vi depois, você tinha que fazer isso, mas foi muito legal, porque é uma coisa que eu gostava de fazer, então para mim foi uma vantagem também eu estar apresentando alguma coisa. Fui fazer isso, fiz o processo seletivo e nesse meio do caminho eu estava trabalhando na Telstra. Entrei lá na Telstra, fiz o tempo de treinamento. Quando eu estava na 3ª para 4ª semana, fui chamado para essa vaga na TAFE. E aí eu fui e comecei em maio de 2020. No meio da pandemia, no meio de toda aquela loucura que estava acontecendo, aquela incerteza no mundo, eu comecei num trabalho novo que me pagava um pouco mais já do que eu estava ganhando na Telstra, estava ganhando lá também no governo. O que eu percebi? Que o processo de seleção é um pouco diferente, porque aqui na Austrália, o que eu gostei muito, ele é muito crítico. Então, pelo menos no governo de South Australia, você vai ter que submeter o seu
currículo, você vai ter que submeter a sua cover letter e na grande maioria das vezes você tem um documento chamado de Position Description, ou seja, você vai ter ali 6 a 10 perguntas que você vai ter que responder e dizer por que você é aquela pessoa. Então eu comecei a perceber, depois que eu estava lá dentro da TAFE e fazendo processos seletivos para outras pessoas, que muita gente escreve qualquer coisa, escreve bobagem, escreve tudo generalizado. Gente, não é isso, não pode ser genérico. Você tem que responder aquelas perguntas e dizer por que você é aquela pessoa para a vaga. Sabe qual é um grande erro que as pessoas fazem? É o seguinte, elas falam, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou bom, eu sou a melhor. Não, você pode falar isso, mas comprove, mostre por quê, dê um exemplo prático de alguma coisa que você fez para mostrar que sim, o Raul está dizendo que ele é muito bom fazendo tal coisa, agora mostre. É a mesma coisa aqui, se eu ficasse só falando de investimentos e vocês não vissem os vídeos, os tutoriais de todo o dinheiro publicamente que está investido aqui no Investindo na Gringa, vocês vão dizer, meu, esse cara é um charlatão, esse cara tá só de papinho. Não, é a mesma coisa. Então você fala e você mostra, você fala e você mostra. Isso é muito bom, isso vai dar um diferencial muito grande. Então é todo cheio de critérios, tanto que depois que termina esse processo de seleção e a pessoa escolhida, todo mundo que não ganhou, que não foi selecionado, recebe uma notificação, recebe um e-mail, no mínimo, dizendo que você tem 7 dias para fazer uma apelação. Você pode entrar com um appeal se você achar que o processo não foi feito corretamente. Então é nesse nível de seriedade. E se entrar com um processo de apelação, eles podem pedir documentos para evitar aquelas mutretinhas, aqueles rolinhos que a gente sabe que lá no Brasil tem. Sabe aquele QI, que é do quem indica? Isso aqui não tinha, isso era muito bom e é o que eu gostava. Então o que eu fui fazendo? Eu fui e comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar dentro do governo. O que eu percebi? Durante o treino, durante as primeiras 2 semanas que eu estava fazendo uma induction, que eu estava entendendo como é que estava funcionando, eu diretamente comecei a pensar, cara, como é que eu vou crescer nesse lugar? Como é que eu posso fazer coisas diferentes? Como é que eu posso me destacar? Como é que eu posso ser uma pessoa que eu vá conseguir ganhar uma promoção? E lá não é simplesmente o Raul está se destacando, ou o Joãozinho, a Mariazinha está se destacando, vamos promovê-lo. Não, vai ter um outro processo seletivo. Então isso que é bacana, você tem que entender como é que as regras do jogo funcionam dentro daquela instituição. Como é um órgão do governo, mais uma vez, para evitar aquelas indicações e puxam daqui, puxam de lá, esse processo tem que ser muito transparente. E por causa disso, você tem que saber as regras do jogo. Isso me lembra uma coisa daquela pessoa que vem para a Austrália e quer ficar jogando as regras do jogo financeiro na Austrália com as regras do Brasil. Cara, não vai funcionar. Não adianta querer jogar vôlei com as regras de futebol, que vai perder ponto, não vai conseguir ganhar. Então você tem que entender, o Brasil é uma coisa, a Austrália é outra. Investimentos e finanças no Brasil era uma coisa, investimentos e finanças na Austrália são outra. Então é sempre esse jogo, sempre essa relação que eu vou estar fazendo com vocês para te nunca esquecer. Que a gente tem que ganhar mais dinheiro? Sim. E qual é o objetivo? Ganhar mais dinheiro, economizar, poder investir mais e assim vai. E é por isso que eu tô contando essa história de como eu entrei no governo e também consegui a promoção. Entrei lá, fiz o processo seletivo porque abriu uma vaga de team leader, de líder de time. Então fazendo isso, o meu salário já ia aumentar em torno de $20 mil ao ano, o que é uma coisa muito boa. Imagina, em 3 semanas que eu estava lá, eu já tive a oportunidade. Fui lá, pesquisei, interagi com pessoas para entender como é que funcionava o processo de uma melhor forma. Então eu estudei, me preparei, conheci mais o que eu tinha que fazer e apliquei para a vaga e fui. E aí nesse ponto todo, já contei isso em outros vídeos, então eu vou fazer um fast forward lá na frente, quase um ano depois. Eu decidi que eu não queria ser mais líder de time, porque o Investindo na Gringa estava crescendo também. Eu precisava ter mais tempo para fazer as minhas coisas, para trabalhar ali um pouco menos, não no sentido de fazer o corpo mole, mas de conseguir me dedicar àquilo que eu queria. Então isso foi muito bom. Então eu saí da posição de team leader e voltei para a posição de ser coordenador. Então eu pedi para ganhar menos. Esses $20 mil que eu tinha ganho de aumento, eu simplesmente pedi para voltar à minha posição original, porque eu não queria mais estar lá. Nesse período, o que eu fiz? Consegui pensar, consegui reorganizar e coincidiu com um período que eu e a Marília começamos a pensar realmente em sair de Adelaide, mudar para uma outra cidade que fosse realmente um plano conjunto, e foi realmente o que aconteceu. Nesse período, nós não tínhamos tomado nenhuma decisão, inclusive tínhamos comprado passagem para passar o ano novo de 2021 em Gold Coast. Então nós tínhamos comprado passagem, tínhamos feito o Airbnb, tínhamos feito tudo, aluguel de carro, estava tudo preparado. Nesse meio tempo, abriu uma vaga no time de marketing da TAFE e aqui em South Australia. E qual que era essa vaga? Para trabalhar no time de marketing para estudantes internacionais. E olha que engraçado como a gente não pode desistir. E nesse período também, entre eu conseguir essa vaga e realmente for aprovado, eu tinha aplicado para 2 vagas. Uma era para fazer parte do time de digital marketing, ou seja, para cuidar das redes sociais da TAFE. Fui chamado para entrevista? Fui. Fui aprovado? Não fui. Aí surgiu uma vaga para ser coordenador e ser uma pessoa que ajudava com todo o time de estudantes internacionais na TAFE. Fui chamado para entrevista? Fui. Fui selecionado? Não fui. Eu falei, caramba, cara,
cara, que coisa, cara, eu não consigo. Agora, quando surgiu essa de marketing para estudantes internacionais, eu falei, meu irmão, essa é pra mim. Só faltava a minha foto na descrição da vaga. Porque eu falei, cara, essa vaga é minha, ela tem que ser minha. E era uma vaga, de novo, para ser promovido, para ganhar mais do que eu ganhava anteriormente. Fiz o processo, fui selecionado para entrevista e fui selecionado para a vaga. Fiquei extremamente feliz, porque como eu falei, lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o meu grande ponto era trabalhar com marketing? Exatamente. Só que aí eu entrei pela área de Customer Service, fui indo, fui trabalhando, fui construindo a minha imagem, fui construindo todo um histórico e tinha resultados para mostrar dentro da instituição que quando surgiu a vaga que eu queria, que talvez eu nem imaginava que eu ia conseguir em tão pouco tempo, eu consegui. Então, em torno de 14 a 15 meses depois que eu entrei, eu consegui a vaga na promoção, no nível, tudo o que eu queria desde o início era aquela vaga. Mas aí vem a vida e começa a mostrar outros caminhos. Como eu comentei, investir na gringa cresceu, queria fazer mais coisas e nesse período eu fui chamado, iniciei nessa vaga no time de marketing, comecei a tocar os projetos, comecei a fazer tudo que eu tinha na cabeça, que eu tava pensando por tempos e tempos e tempos, comecei a implementar, começou tudo a dar realmente certo como a gente queria. Mas aí as coisas começaram a engrenar aqui, começaram a engrenar lá, o nosso aluguel da nossa casa ia finalizar em outubro e ao mesmo tempo a Maria estava trabalhando já remotamente, nós tínhamos a possibilidade, passou o tempo que nós precisávamos trabalhar dentro de South Australia, por quê? Por causa do nosso visto, e a gente falou, sabe uma coisa? Vamos lá, vamos embora. Então o que eu fiz? Eu pedi para não estar mais naquela vaga do time de marketing, eu pedi para não estar mais lá trabalhando na TAFE. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei uma posição permanente lá na TAFE, que é como se fosse estabilizado, como se tivesse feito um concurso público no Brasil. Existem são pouquíssimas opções que você tem disso aí, geralmente que você tem de conseguir esse contrato de estabilidade, ou seja, eu poderia ficar trabalhando lá pro resto da minha vida e praticamente era quase impossível de ser demitido. Claro que existem os processos, mas eu conheço o meu trabalho, eu sei a minha índole, eu sei os meus valores e eu poderia lá estar realmente trabalhando, mas eu estou trocando aquela estabilidade que eu tinha de trabalhar pro resto da vida, essa garantia que muita gente às vezes vai lá e luta e briga a vida inteira para conseguir. E não é que eu estou desdenhando, só que eu percebi que eu tinha um propósito maior, que eu tinha um objetivo maior de realmente estar trazendo coisas aqui para vocês. Chegou um ponto que eu tinha que praticamente escolher, ou eu fazia o trabalho lá, ou eu continuava investindo na gringa, porque não tinha mais como conciliar essas duas coisas. E aí é um ponto que você sabe, opa, acho que está na hora de mudar. Esse não é o objetivo desse vídeo, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, mas o que eu quero dizer é possível sim trabalhar no governo. Dica mais importante, procure no Google, bota mesmo lá, por exemplo, aqui em South Australia, o nome do website é chamado I Work for SA. Então é como se fosse eu trabalho para South Australia. Então o que você pode fazer? Você entra lá e dentro desse website você tem uma barrinha de search. É como se fosse qualquer outro site de empregos aqui na Austrália, como aquele Indeed ou como o Seek. Você pode entrar lá e pesquisar. Ah, mas eu sou estudante internacional, não tem problema. Por quê? Existem algumas vagas que são part-time. Não são todas, mas existe o filtro. Se você quiser fazer a mesma coisa com o site de New South Wales, um site de Queensland, exatamente a mesma coisa. Procure trabalhos no governo Queensland ou Government Jobs Queensland, Government Jobs New South Wales. E você, além disso, tem dos governos estaduais, você tem as opções dos consuls, ou seja, como se fossem as prefeituras dentro dessas cidades, você também tem opções de trabalhar. São lugares que geralmente vão estar lhe pagando bem, que você vai ter uma tranquilidade e que você vai ter muitas opções de trabalho. Então tem gente que não aplica, que nem sabia que isso existia, e eu era um deles até agora há pouco, e que você está perdendo talvez muitas oportunidades. Não fique pensando, mas eu sou estrangeiro. Cara, imagina o Raul, que ninguém conhecia, não conhecia ninguém que trabalhava para o governo, foi lá, aplicou uma vaga, não sabia nem direito o que ia fazer, o que era o salário, o que me interessava. Eu queria trabalhar naquela área. Então eu me dediquei, arrumei meu currículo, fiz toda uma preparação e fui lá e consegui o trabalho que eu estava querendo. O que eu quero deixar aqui? É uma mensagem de incentivo, é uma mensagem de que você sim pode começar a trabalhar no governo, seja estadual, seja municipal, seja onde for, desde que você tenha os requisitos, você tenha as qualificações e você siga esse processo seletivo corretamente. Não adianta ficar, como eu falei antes, aplicando para qualquer vaga, fazendo qualquer coisa, porque não vai dar. Esse jeito, esquece, vai ter muita gente aplicando e você tem que mostrar por que você é o melhor. Então o que eu quero dizer é que de novembro de 2019, onde eu decidi que eu estaria não trabalhando mais, que eu ia começar
começar a fazer alguma coisa para mim mesmo. Em março de 2020 veio o Covid, bagunçou tudo que eu estava fazendo por mim mesmo. Entrei no trabalho em maio. Em novembro do outro ano, eu já estava ganhando mais de 80 mil por ano somente nesse trabalho. Então é isso que eu quero lembrar. Você tem oportunidade. Não é porque você é estrangeiro, não fica pensando nisso. Nossa, eu não posso, não consigo. Esquece isso. Vai lá, corre, arruma o teu currículo, faz o que tem que fazer, corre atrás, porque eu tenho certeza que você vai conseguir esse emprego, você pode ganhar mais e você pode também conseguir outras promoções depois que você estiver. Tudo que eu falei se aplica para qualquer outra vaga, mas o que eu quero dizer é a minha experiência. O que eu já fiz, eu vou estar falando. Não vou estar aqui contando papinho para vocês de coisa que eu não fiz. Eu vou estar fazendo isso, compartilhando minha experiência e eu espero que esse vídeo te ajude a conseguir outro emprego, conseguir ver outras opções que você teve que talvez você não sabia que era possível. E aí, mais do que nunca, ganhando mais, você pode aumentar a sua qualidade de vida, você pode ter mais dinheiro, você pode começar a investir mais, você vai sair daquele sufoco. E se você ainda é estudante e não está achando aquela vaga part-time, não tem problema, vá se preparando, para que quando você não for mais estudante, você também tem mais essa opção no seu leque. Espero que depois de tudo isso eu tenha te ajudado bastante a abrir as tuas opções, de entender que é possível e que sim, se eu fiz, você também consegue. E eu quero te pedir só um favorzinho, deixa aquele like aqui no vídeo, compartilhe isso aqui com alguma pessoa que você conhece que talvez tenha desejo de trabalhar aqui no governo, seja qual for o estado, porque com essas dicas eu posso estar ajudando e mais uma pessoa pode estar tendo sucesso aqui na Austrália. Espero que tenha gostado, deixa aquele comentário se você quiser saber qualquer outro detalhe que de repente eu não cobri nesse vídeo e claro, me segue lá no Instagram, que estou todos os dias compartilhando conteúdo, trocando ideia nos stories, abrindo caixinha de perguntas, porque é isso que eu estou aqui, esse é o meu trabalho, trazer conhecimento, compartilhar informação e a fazer com que você também comece a investir aqui na Gringa. Um abraço e até mais!